Se não existisse a comunicação, Deus foi o primeiro, Ele criou, né, a comunicação porque Ele tem interesse de se comunicar com a gente. Se não existisse a comunicação, não existiria o Evangelho. Afinal, Deus, no interesse de se comunicar com a gente, Ele começou então a criar todo um projeto de se comunicar com o ser humano. Então, hoje nós temos outras estratégias diferentes de comunicação que não somente a leitura, por exemplo, da Palavra de Deus. A gente pode alcançar uma pessoa através de um vídeo, de um áudio, de um canal no YouTube, como os irmãos aqui têm, de podcasts, das redes sociais, um post, seja o que for. São outras estratégias de se comunicar. Então, assim, a gente precisa entender que o Evangelho e a fé, eles propagam-se por meio da comunicação. Jesus foi um comunicador, ele estava ali comunicando com os discípulos, a Thaís até falou sobre isso aqui, através de histórias, de narrativas e estratégias. Ele podia falar de uma maneira que a gente não ia entender, talvez. Se falasse da maneira de Deus, imagina como que deve ser a comunicação de Deus, assim, de uma maneira natural, como que Deus se comunica. Talvez a gente não fosse entender. Então, é como se a gente tivesse, assim, como eu vou falar com uma criança. Para falar com uma criança, se a gente quiser falar a mesma linguagem que ela, geralmente a gente tem que se abaixar, né, e olhar no olhinho da criança e falar de uma maneira diferente para que ela consiga se entender o que a gente está falando. Assim Deus fez com o homem. Lá em Gênesis diz assim, ó, está na nossa apostila, Gênesis 1. No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. Aí a gente vai continuar lendo esse capítulo, várias vezes acontece isso. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar e apareça a porção seca, e assim foi. Então tudo que Deus falava, o que Ele comunicava, acontecia. Então, a gente está falando de um Deus que tem o interesse de se comunicar com o ser humano. Então, esse é um princípio que a gente pode entender de que a comunicação não é algo ruim. E a rede social é uma forma de comunicação.